Por que alguns adultos querem ser crianças e se comportam como crianças? Quais as causas? Como que isso os prejudica? Por que atualmente tem aumentado o número de pessoas sendo infantilistas? Como a internet tem contribuído com isso? E qual a visão da psicologia sobre esse problema? Hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico e que estourou no YouTube esse mês, que é a autonepiofilia, ou infantilismo. Você já ouviu falar? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia, que falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Em resumo, o infantilismo consiste na obtenção de prazer ou excitação no ato de a pessoa fingir ser um bebê ou que precisa de cuidados de outras pessoas, usando, por exemplo, fraldas, chupetas, bicos, em geral, finge ser uma criança em vários aspectos. Inclusive, o infantilismo é visto como uma parafilia. Mas você sabe o que são as parafilias? Em resumo, as parafilias são fantasias, impulsos ou comportamentos frequentes e ao mesmo tempo intensos de excitação sexual com um grande potencial de trazer sofrimento ou incapacitação às pessoas, podendo envolver tanto objetos quanto outras pessoas que não consentem com aquilo ou até mesmo trazer algum tipo de humilhação à pessoa. Mas claro que vale lembrar que, por falar em parafilia, não podemos confundir o infantilismo com pedofilia e nem relacionar os dois de forma direta, pois na pedofilia a fonte de prazer é a criança. Já agora, no infantilismo, a fonte de prazer é ser uma criança. Logo, um pedófilo é diferente de uma pessoa que vivencia o infantilismo. Mas apesar de algumas controvérsias, o infantilismo é visto como uma parafilia, em que as pessoas são sexualmente despertadas pelo desejo de ser um bebê, mesmo sendo já adulta. Sendo John Money o primeiro sexólogo a descrever relações de estimulação sexual em que envolvia usar fraldas. Mas com o tempo a terminologia foi se desenvolvendo, ganhando outros nomes, sendo melhor subdividida. Mas em resumo, a prática infantilista é uma prática em que envolve se vestir como um recém-nascido e agir como um, seja em palavras, em emoções ou em ações, usando objetos como fraldas, mamadeiras, fazer simulações que estão sendo amamentados, tomar banho de bebê, comer papinha, brincar com brinquedos de bebê e até mesmo o indivíduo poder sentir que ele está regredindo a um estado infantil e às vezes até mesmo tomar algumas palmadas. E às vezes até se relaciona com algumas outras parafilias, caso envolva prazer sexual, como por exemplo masoquismo, como a pessoa querer sentir dor, apanhar, tomar palmada, como infelizmente ocorre até hoje em certos casos com algumas crianças. Travestismo, como querer usar roupa de bebê do sexo oposto. Urofilia, que se trata do prazer sexual envolvendo urina. Neste caso, o prazer de urinar na fralda, ou até mesmo coprofilia, que se trata do prazer sexual envolvendo fezes, nesse caso, de defecar na fralda. Mas, para a psicologia, a grande preocupação envolvendo o infantilismo é quando possuem algum grande potencial de causar sofrimento à pessoa, indo desde problemas na vida social até problemas na vida profissional. Por exemplo, o indivíduo se sente solitário e rejeitado porque ninguém quer se relacionar afetivamente com ele por conta desse gosto dele. Ou, por exemplo, no caso de fetiche, um dos cônjuges não aceitar de forma alguma realizar esse fetiche e isso botar as relações afetivas em risco. Como em um estudo publicado no Jornal Americano de Psiquiatria de um homem de 35 anos que desde os 12 queria ser um bebê. Aos 17 anos, ele começou a usar fraldas e isso sempre comprometeu os seus relacionamentos, em que ele usava até 5 fraldas por dia. Ele urinava, defecava e se masturbava na fralda. Imagina a dificuldade que ele enfrentava na vida profissional, na vida afetiva, nas amizades, em todas as áreas em que envolvam pessoas, ao ponto das pessoas descobrirem e em seguida sofrer alguma espécie de rejeição social. Mas no caso da psicologia e da psiquiatria, o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Sociedade Americana de Psiquiatria, que é a referência mais usada entre os profissionais de saúde mental, no atual manual, que é a sua 5ª edição, não faz uma menção direta ao infantilismo, até porque é muito raro nos consultórios pessoas que sofrem com isso. Inclusive, tem poucos estudos científicos que mostrem as causas com precisão. A questão ainda é alvo de muitas dúvidas no meio acadêmico, inclusive alguns autores não veem como uma parafilia
em certos casos, pois em alguns casos não envolve prazer sexual. Inclusive, em se falando desse fenômeno psíquico, há mais perguntas do que respostas. Alguns casos podem até tratar de uma necessidade não suprida adequadamente na infância. Outros podem tratar de vontade de se libertar dos problemas e responsabilidades da vida adulta. Outros podem estar relacionados a abusos sexuais na infância, mas em resumo não há um consenso ainda sobre as causas específicas do infantilismo. Mas, como eu falei agora há pouco, temos mais perguntas do que respostas. Inclusive, até o ano de 1980 tinham apenas 3 estudos de caso publicados no Jornal Americano de Psiquiatria, o que mostra que é algo a ser estudado bem recentemente, em que em um dos estudos relatou um estudante universitário que tinha um desejo desenfreado por usar fraldas e defecar nelas, em que enquanto ele defecava, ele chegava ao orgasmo, mesmo sem se masturbar. Em outro estudo, foi relatado um pai que foi preso por molestar as filhas, em que ele usava fraldas e gostava de se masturbar e urinar nessas fraldas. Em outro estudo, relatou um rapaz de 17 anos que usava fraldas, mamava, comia papinha e se masturbava com isso, e em seguida ele parou de usar fraldas e passou a usar roupas femininas. Em um estudo da Austrália de 1980, relatava um homem de 24 anos que aos 10 começou a usar roupa feminina e aos 15 passou a ter fetiches por fraldas. O que mais chama atenção, não só da comunidade que curte o infantilismo, quanto nos estudos científicos que tratam do tema, é como que a frequência aparenta ser muito maior em homens do que em mulheres. Mas ainda faltam muitos estudos para poder esclarecer os motivos disso. E por falar em comunidade que curte o infantilismo, com a internet começou a surgir lojas online que vendem produtos infantis para adultos, grupos de internet que reúnem pessoas com esse gosto, em que trocam informações, experiências, marcam encontros. Surgiram também novos nomes e siglas usados por pessoas que frequentam essas comunidades. Em geral, a tendência é surgir toda uma cultura em torno de pessoas que possuam esse gosto ou fetiche e locais em que elas se encontram, devido ao fato da internet ter facilitado isso. Mas independente da questão do infantilismo, ser uma parafilia ou não, quais as causas, a verdade é que ainda temos mais perguntas do que respostas e grande parte dessas perguntas ainda estão sem respostas. Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo o seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.